Olá, aqui quem fala é o Flávio Santana. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. No Brasil nós temos 2 dias que se comemora o Dia do Professor. No dia 24/5 é o Dia de Educação, que se refere a qualquer tipo de educação, e no dia 15/10 o dia específico do professor. Professor é uma profissão nobre que merece respeito nessa nação, e nós estamos aqui hoje para conversar com Flávio Barbosa a respeito desse assunto, né, Flávio? Isso aí, Flávio, prazer. Primeira pergunta para você hoje: por que a profissão professor? Bom, Flávio Santana, eu comecei aí como professor um pouco por acaso. Então, quando eu fiz a minha colação de grau, eu recebi uma proposta da escola para estar trabalhando como professor na minha área de sistema de informação. E como foi a primeira oportunidade de estar atuando na área da graduação, eu aceitei. E aí eu me identifiquei com essa profissão de professor. Hoje eu estou fazendo a licenciatura na área de tecnologias educacionais e tenho me identificado bastante. Tem sido bastante prazeroso essa profissão. Quais são os desafios do professor no Brasil hoje? Bom, o primeiro desafio que eu cito é com relação a uma carga horária extensa. Então, aquela pessoa que deseja ser um professor, ele tem que lembrar que você trabalha mais em casa do que na escola. Então, se você pretende trabalhar aí 20 horas, que é a média de um cargo de professor, você tem que lembrar que você vai trabalhar em torno de umas 40 horas em casa. Você tem que preparar a sua aula, testar se ela vai dar certo, preparar o trabalho, corrigir trabalhos. Então, não se limita à escola, você leva bastante serviço para casa. Um outro desafio que nós temos é a participação da família na escola, principalmente quando vamos chegando nos anos finais, no final do Fundamental 2, ensino médio, curso técnico, então nem se fala. E o estudante ele sente falta dessa presença da família. Quando a gente fala presença, não é só o pai ali ver, meu filho está comportando a escola, ele está tirando notas boas. É o quê? A escola está realizando uma feira de ciências, eu vou ver o trabalho que o meu filho está realizando. Meu filho desenvolveu um projeto na escola, eu vou ver qual que é esse projeto. Muitas vezes o filho desenvolve projetos bacanas e que é apresentado só para a comunidade escolar. A família não sabe o que o filho está fazendo na escola. E um último desafio, pensando assim, de um modo geral, que os professores sentem, é uma dificuldade de experimentar. Então, as maiorias de nossas escolas há uma deficiência de laboratório. Então, o professor, muitas vezes, ele tem uma prática para apresentar, mas ele não consegue, fica preso na teoria, porque não há uma estrutura adequada para experimentação. Hoje, se tratando da profissão professor, quais são as suas expectativas hoje? Hoje eu tenho uma expectativa muito grande, voltando novamente para essa área de tecnologia, é que o Brasil, a exemplo do que vem acontecendo em outros países, incorpore as disciplinas de computacional, disciplinas de robótica educacional dentro da base comum. Hoje ainda há um preconceito muito grande na educação com relação a essas disciplinas que são às vezes difíceis, que às vezes geram evasão, mas nós temos hoje uma nova realidade de estudantes, em que eles têm uma facilidade muito grande de aprender esses conteúdos. E hoje está comprovado, que quando você introduz um experimento ou uma disciplina de robótica, de pensamento computacional, que ele auxilia no aprendizado das disciplinas de exata, que às vezes tem dificuldade. Por quê? O aluno ele vai ver primeiro aquilo acontecendo nessas aulas e depois ele vai passar pela teoria. Então, quando o professor de física entrar com a teoria lá, por exemplo, de calcular a distância de um objeto, ele já vai ter feito uma prática para pôr um robô para movimentar. Muito bacana. Então ele não vai ficar aquele ponto A mais ponto B, mas quem que é um ponto A? Ele vai ter feito, ele sabe quem é o ponto A, quem que é o ponto B, o que é o que está sendo deslocado. Então eu tenho essa expectativa. Nós temos algumas iniciativas aí a nível estadual e eu espero que ver essas disciplinas sendo implementadas. Então é importante também ter essas iniciativas sendo implementadas a níveis municipais também. Sim. Se tratando tanto de valorização, tanto de inserção de conhecimento mais aprimorado mediante prática. Exatamente, porque quanto mais cedo o aluno ele vivenciar essa prática,
Ele não precisa fazer, conforme eu falei, um experimento. Ele vai pôr um carro para movimentar, ele vai montar. Naquele momento ele não precisa aprender o cálculo de movimentação, mas ele já vai estar lidando com essa informação na prática. Então, quanto mais cedo ele começar a trabalhar, mais fácil vai ser para ele aprender isso depois, quando ele for para o ensino médio. E hoje a gente sabe que as prefeituras são as responsáveis pela educação básica nos anos iniciais, né? Muito bom, muito bom. Estamos aqui no bate-papo com Flávio Barbosa sobre educação, sobre professor. Ô Flávio, eu queria te fazer mais uma pergunta. Existem professores que marcam a vida das pessoas, né? Tem alguém que vem à sua memória aí, que fez parte da sua história, que contribuiu para o seu crescimento? Primeiro a professora, a gente chamava Tia Fatinha, minha primeira professora lá no Temístocles. Foi uma pessoa que marcou bastante. E em período de faculdade tem o professor Aldo, até hoje a gente mantém muito contato, ele me ajuda bastante, inclusive nessa área de professor, com dicas, com material. São os dois professores que eu tenho como referência. Profissão de professor é muito importante respeitar, valorizar, sabendo que tem professores que marcam nossas vidas, que contribuem com a gente. Flávio, obrigado por falar com a gente nessa tarde, por disponibilizar o seu tempo para estar com a gente. E eu queria que você que está nos assistindo aí, que fizesse um comentário aí de que professor que marcou a sua vida, que marcou a sua história e que você se lembra até hoje. Parabéns a todos os professores de Paracatu. E vamos valorizar, gente. É uma profissão que merece respeito e que merece, sim, valorização também municipal.